Olá! Hoje o nosso mergulho é em um dos gigantes do mercado de fundos imobiliários, o KNCR11. Vamos destrinchar juntos o relatório de outubro de 2025, um mês que foi, olha, super importante por causa de uma captação bilionária que pode mudar o jogo profundo. Fique por aqui para entender o que essa montanha de dinheiro significa para o futuro do Kinea Rendimentos Imobiliários. E vamos começar direto pelo que mais interessa, não é mesmo? O dividendo. Em outubro, o KNCR11 pagou R$ 1,20 por cota. Um número bem sólido. Mas o mais curioso desse mês não é o que já foi pago, é o que vem por aí. E aqui está a grande notícia, a cereja do bolo de outubro, a conclusão da 12ª emissão de cotas. Ela injetou, pasmem, 1,36 bilhão de reais no fundo. Esse capital todo coloca a gestão diante de um cenário cheio de oportunidades, mas também de um desafio enorme. Vamos ver o que isso significa na prática. Para a gente entender todo esse cenário, nossa análise vai seguir um roteiro simples. Primeiro, uma visão geral do fundo. Depois, a gente mergulha no portfólio e nos resultados de outubro. Em seguida, foco total na nova emissão. E, por fim, a gente amarra tudo com as conclusões e o que esperar daqui para frente. Bom, antes de a gente falar do futuro, é preciso entender o presente. Qual é, afinal, o DNA do KNCR11? Compreender a estratégia principal do fundo é o primeiro passo para avaliar se as decisões que a gestão está tomando fazem sentido. Olhando os números, a gente já percebe a dimensão do KNCR11. São mais de 9 bilhões de reais em patrimônio e quase meio milhão de cotistas. É um verdadeiro peso pesado da bolsa. E um detalhe interessante aqui. A cota patrimonial, que é o valor justo, está em R$ 102, enquanto o mercado está pagando R$ 106. Esse ágio de quase 4% mostra que o mercado está otimista e disposto a pagar um pouco mais pelo ativo. A estratégia do KNCR11 é bem clara. Ele é um fundo de papel, ou seja, investe em dívidas imobiliárias, os CRIs, o foco total é em ativos pós-fixados, atrelados ao CDI. A filosofia é bem conservadora, procurar devedores de alta qualidade para minimizar o risco de calote. A taxa de administração é de 1% ao ano e ponto positivo, não tem taxa de performance. Certo! Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a prática. Como é que essa estratégia toda se refletiu nos resultados de outubro? Chegou a hora de abrir a carteira do fundo. De cara, a gente já vê a grande aposta da gestão. Quase 70% do portfólio está concentrado em apenas dois setores: escritórios e shoppings. É uma exposição bem relevante ao segmento corporativo, o que quer dizer que o desempenho do fundo está muito ligado à saúde desses dois mercados. E aqui está a chave, o verdadeiro motor de rendimentos do fundo. Quase 90% da carteira está atrelada ao CDI. Na prática, isso faz do KNCR11 um grande beneficiário de um cenário de juros altos. Enquanto a Selic e o CDI estiverem lá em cima, a tendência é a receita do fundo continuar bem forte. Um detalhe importante está aqui nessa diferença entre o resultado que o fundo gerou, de 1,23, e o que ele de fato distribuiu, 1,20. Esses 3 centavinhos não somem não, eles vão para a reserva de lucros, que agora acumula 14 centavos por cota. É uma gestão prudente que cria um colchão para ajudar a manter as distribuições mais estáveis no futuro. E a gestão não ficou de braços cruzados em outubro? Não. O destaque foi a alocação de 50 milhões de reais em um CRI de shopping internacional de Guarulhos. A remuneração, CDI mais 2,05%, é bem atrativa. E o fato de ser um shopping super importante reforça a tese do fundo de investir em ativos de baixo risco. Uma movimentação totalmente coerente com a estratégia. Mas essa movimentação foi só um aquecimento. O principal evento de outubro merece um capítulo só para ele: a gigantesca 12ª emissão de cotas. O número fala por si só, 1,36 bilhão de reais. Para se ter uma ideia, isso é um aumento de mais de 15% no patrimônio do fundo de uma vez só. É um volume massivo de capital que a gestão agora tem a missão de colocar para trabalhar. O efeito imediato disso tudo foi um salto no caixa do fundo que chegou a quase 11% do patrimônio. Isso porque o dinheiro entrou no apagar das luzes de outubro. Agora é uma corrida contra o tempo. Manter tanto dinheiro parado no caixa acaba prejudicando os rendimentos. O desafio é alocar rápido, mas sem abrir mão da qualidade.
E a gestão já tem um plano de 3 etapas bem definido. Primeiro, usar 700 milhões para quitar as operações compromissadas, que são basicamente um tipo de dívida que o fundo usa para se alavancar um pouco. Segundo, investir o que sobrar em novos CRIs. E terceiro, aproveitar a oportunidade para diversificar mais a carteira. Um roteiro claro que mostra para onde o dinheiro vai. Bom, diante de tudo isso, o que a gente pode concluir? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e traçar as perspectivas para o KNCR11. O que será que o futuro reserva para este gigante? Os pontos positivos são bem evidentes. A gente vê uma gestão ativa, transparente, com um plano claro para o novo capital. A carteira continua saudável, sem nenhum susto de crédito. E, o mais importante, o fundo segue fiel à sua estratégia conservadora, o que traz uma boa dose de segurança. Mas claro, sempre existem os pontos de atenção. O caixa alto precisa ser investido logo para não atrapalhar os rendimentos. A alavancagem via operações compromissadas, embora pareça controlada, é sempre um risco para ficar de olho. E por fim, a grande dependência da Selic. Se os juros caírem, a receita do fundo vai cair junto. E o cenário macroeconômico, bem resumido nessa fala do Banco Central, cria um dilema. Por um lado, juros altos por mais tempo são ótimos para a receita do fundo. Por outro, esse mesmo cenário pode sufocar a economia e aumentar o risco de calote dos devedores da carteira do KNCR11. É uma verdadeira faca de dois gumes. E no final das contas, tudo se resume a esta grande questão. Com a Selic a 15%, como a gestão vai conseguir alocar mais de R$ 1 bilhão em boas operações sem sacrificar a segurança? A resposta para essa pergunta vai definir o sucesso do KNCR11 nos próximos meses. E é exatamente isso que todo mundo vai estar observando. E para finalizar, aquele nosso lembrete de sempre. Este conteúdo é puramente informativo e não deve ser visto como uma recomendação de investimento. Nossa análise se baseou unicamente no relatório gerencial de outubro de 2025. Para tomar suas decisões, procure sempre a ajuda de um profissional qualificado.